Olá, para nossa análise de hoje, a gente tem um material que, sabe, ele parte de uma pergunta que acho que todo mundo já se fez em algum momento. Uhum. Por que pessoas inteligentes, com potencial, muitas vezes simplesmente param? A motivação some, a disciplina evapora. O que acontece? Pois é. E o conjunto de fontes que a gente recebeu propõe uma resposta hum, bem única, centrada num conceito que eles chamam de a experiência da importância. A nossa missão aqui é mergulhar fundo nisso e entender que motor é esse, né? E como ele funciona. A tese de partida é bem direta, quase brutal, eu diria. Ela diz que ninguém consegue se manter de pé, seja com motivação, disciplina, o que for, se lá no fundo não acreditar de verdade no próprio valor. Exato. Essa falta de um senso de importância seria o sabotador silencioso por trás de quase todo o fracasso. É como, sei lá, tentar construir um prédio sem fundação. E é bom a gente já começar esclarecendo um ponto crucial. Quando o material fala em importância, é muito fácil a nossa mente ir para um lugar de arrogância, de ego. Sim, de se achar melhor que os outros. Isso. Mas a definição que eles usam é o oposto disso. A importância aqui é a consciência interna e silenciosa do valor que você tem simplesmente por existir. É o que sustenta a identidade. Sem isso, qualquer elogio de fora é temporário e qualquer crítica é devastadora. Ok, vamos desempacotar isso. Então não é sobre postar eu sou incrível na internet. De jeito nenhum. É um sentimento interno de que minha vida vale, minhas escolhas pesam, minhas ações têm consequência. É isso? Um tipo de combustível que vem de dentro. Exatamente. E quando esse combustível acaba, o que as fontes descrevem é um processo de encolhimento. A pessoa entra no que eles chamam de modo de sobrevivência. Ela começa a fazer só o mínimo para não ser notada, evita qualquer risco por um medo paralisante de falhar, e o que eu acho mais trágico, passa a aceitar muito menos do que merece, seja no relacionamento, no trabalho, na vida. E tem um ponto que o material destaca como o pior de tudo, que é quando a pessoa terceiriza o próprio valor. Isso é fundamental. Quer dizer, a régua dela deixa de ser interna, né, e passa a ser o que os outros pensam, os likes que ela recebe, a aprovação do chefe. E aí a gente vê uma transferência de poder perigosíssima. Ao depender dessa validação externa, você entrega o controle da sua própria narrativa para outras pessoas. Fica à mercê do humor alheio. Totalmente. O material argumenta que essa busca incessante por aprovação que a gente vê por aí é, na verdade, um sintoma desse vácuo de importância interna. A pessoa está tentando preencher por fora um buraco que está por dentro. Faz todo sentido. Fico pensando num exemplo prático. Alguém posta uma foto, não tem as curtidas que esperava e o dia acaba. Exatamente. Ou um profissional faz um trabalho excelente, mas como ninguém elogiou, ele sente que não valeu de nada. É essa a dinâmica. É exatamente essa dinâmica. E isso cria um ciclo vicioso. O material até resume as consequências em 4 estágios que se alimentam. Primeiro vem o desânimo, que leva à procrastinação. Essa procrastinação é movida pelo medo de não ser bom o suficiente. E o resultado final é a estagnação. A vida para de evoluir. Nossa. E o pior, a própria estagnação vira a prova que a pessoa precisava para confirmar para si mesma que ela não tem valor. É uma profecia que se autorrealiza. É um beco sem saída. Então, se a falta desse sentimento causa tudo isso, a grande questão é como se constrói ou reconstrói essa importância. O material não fica só no problema, né? Ele propõe um caminho. Sim, e a abordagem deles é bem estruturada. Eles sugerem que essa construção acontece em 4 grandes áreas da vida, 4 campos de batalha, por assim dizer, que estão todos interligados. Certo. A primeira arena dessa luta é a vida pessoal. E aqui eles apontam um vilão muito claro: a comparação. A frase que usam é que a comparação é o maior ladrão de importância. O argumento é que, ao se comparar, a pessoa sempre joga um jogo perdido. Ela pega o melhor momento de alguém, o palco que a pessoa mostra nas redes sociais, por exemplo, e compara com seus próprios bastidores, com todas as suas dúvidas e inseguranças. Ignora a própria jornada, né?
o próprio tempo. Exato. A fonte até cita um trecho de Provérbios que diz: assim como você pensa em sua alma, assim você é. Ou seja, a batalha pelo valor começa na mente. Mas deixa eu te provocar um pouco. Toda comparação é ruim? Às vezes olhar para alguém que a gente admira não pode ser um motor, uma inspiração para a gente melhorar? Onde fica a linha entre inspiração e autodestruição? Ótima pergunta. O que o material parece sugerir é que a diferença está no foco. A inspiração diz: se ele conseguiu, isso mostra que é possível, e eu também posso, do meu jeito. Entendi. O foco está no seu potencial. Isso. A comparação destrutiva diz: eu nunca vou ser como ele, estou muito atrás, sou inferior. O foco está no que te falta. É sutil, mas muda tudo. Entendi. É a diferença entre olhar e ver um modelo e olhar e ver um juiz. E para reforçar essa ideia do valor individual, o material usa uma frase de um impacto tremendo dentro de um contexto espiritual. É muito forte. A frase é: Jesus não morreu pela humanidade. Ele morreu por você. Independentemente da crença de quem nos ouve, a força retórica disso é inegável. Eles estão tentando comunicar a ideia de um valor que é pessoal, específico, e não diluído numa multidão. Exatamente. É um chamado radical à autorresponsabilização. A ideia de que, se você não assumir o seu valor, ninguém vai fazer isso por você. E isso cria uma ponte perfeita para a segunda dimensão que eles abordam, a família. A família. Se o valor pessoal é uma construção interna, a família é descrita como o berçário da importância. É o primeiro lugar onde a gente aprende se tem valor ou não. Essa ideia da família como nosso primeiro espelho é muito forte. A lógica que eles apresentam é que se os filhos, ou mesmo os cônjuges, não recebem essa validação em casa de forma incondicional, eles vão para o mundo com uma fome enorme de serem vistos e validados. E aí vem um alerta bem sério no material. E o mundo sempre mede por baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo mede por critérios condicionais. Sua performance, sua aparência, seu status, seu dinheiro. É sempre eu te valorizo se. A validação que a família pode dar é, idealmente, incondicional. É eu te valorizo por quem você é, e não só pelo que você faz. Eu fico imaginando um adolescente hoje bombardeado pelo Instagram, pelo TikTok. Se ele não ouve em casa que ele tem valor, que ele é amado incondicionalmente, e vai para o mundo buscar essa validação. Sim. O mundo hoje é um algoritmo que mede o valor dele em likes e visualizações. É uma receita para o desastre emocional. Exatamente. Essa ausência em casa cria uma vulnerabilidade que o mundo explora. E essa conversa sobre validação condicional nos leva direto da sala de casa para o escritório, que é a terceira área que o material explora, a profissão. E aqui a distinção que eles fazem é muito nítida. O profissional que não se sente importante é um mero executor de tarefas. Ele cumpre ordens, faz o mínimo necessário, nunca vai além. Já o profissional que carrega esse senso de importância se enxerga como protagonista. Ele não está ali só para bater o ponto, ele está ali para construir algo, para deixar uma marca. E para sair da teoria, o material propõe uma fórmula bem pragmática para construir essa importância no trabalho. Reconhecimento plus recompensa. Ah, isso é interessante. Não é um ou outro. A tese é que precisam ser os dois, juntos. Ok, vamos analisar isso. Reconhecimento eu entendo. É o elogio, o parabéns pelo projeto. Recompensa é o bônus, a promoção. Por que os dois precisam andar juntos? A explicação que eles dão é que cada um alimenta uma parte diferente de nós. O reconhecimento valida a identidade, o esforço. É o nós vimos o que você fez e isso importa. Alimenta a alma, digamos assim. Isso. Alimenta a alma. A recompensa, por sua vez, celebra o resultado concreto. Ela valida a competência. Uma alimenta o ser, a outra o fazer. Juntas, criam um ciclo poderoso de engajamento. Mas espera aí, essa fórmula não tem uma armadilha? Se a gente depende de reconhecimento e recompensa para se sentir importante no trabalho, a gente não está de novo terceirizando o nosso valor?
Ótimo ponto. Não estamos condicionados a só nos sentirmos bem quando o chefe dá um tapinha nas costas ou o bônus cai na conta. Onde fica o valor intrínseco do trabalho bem feito, o orgulho de ter feito algo com excelência, independentemente de alguém ter visto? Essa é a tensão central. Você tocou no ponto nevrálgico. O material apresenta essa fórmula como uma ferramenta de gestão, uma forma de construir um ambiente que promova a importância. Certo. Mas levada ao extremo, sim, ela pode criar essa dependência. Acredito que a visão implícita é que o ideal seria um profissional com senso de valor interno tão sólido que o reconhecimento e a recompensa se tornam uma celebração e não a fonte primária do seu valor. Mas na realidade de muitas empresas onde as pessoas se sentem invisíveis, essa fórmula é um ponto de partida para reverter o quadro. Entendi. É um jeito de começar a regar a planta, mesmo que o ideal fosse ela já ter raízes profundas. E isso me leva à quarta e última dimensão, que a fonte parece tratar de uma forma diferente, quase como a raiz de todas as outras: a vida espiritual. Sim, aqui o tom do material muda. Há uma mudança de hierarquia. As 3 primeiras áreas são sobre ambiente e ações. Esta última é apresentada como a fundação de tudo. A frase-chave que eles usam é: quando alguém entende eu sou importante para Deus, tudo muda. Eles posicionam essa percepção como a âncora definitiva. E que tipo de mudança seria essa? Como essa percepção impactaria as outras áreas? O que eles descrevem é quase uma alquimia interna. A culpa se transforma em perdão. O medo paralisante se transforma em fé para agir. A mentalidade de escassez, de que nunca é suficiente, dá lugar a uma confiança na provisão. Entendi. E a vida, que talvez parecesse uma série de eventos aleatórios, ganha um senso de direção, de propósito. Na lógica do material, a importância que vem da espiritualidade é a mais resiliente, porque ela não depende de circunstâncias, não depende do chefe, da família, nem mesmo do seu próprio desempenho. É interessante notar a estrutura de argumento que a fonte estabelece aqui. As 3 primeiras dimensões parecem mais horizontais, mas esta é claramente vertical, apresentada como a solução definitiva que reconfigura todo o sistema de valor da pessoa. Exato. É uma perspectiva bem assertiva que coloca a fé como o alicerce principal. Sem dúvida. É a aposta mais alta que o material faz. E para ilustrar como essa descoberta de valor pode virar o jogo na vida de alguém, eles trazem algumas histórias clássicas. Pessoas que, por qualquer métrica social, tinham tudo para se sentirem insignificantes. Como a história de Davi, certo? O caçula, o pastor de ovelhas que ninguém levava a sério, mas que tinha uma convicção interna do seu valor e propósito, que o levou a se tornar rei. Exato. Ou a história de Gideão, que é ainda mais explícita. Ele mesmo se descrevia como o menor da casa de meu pai, ou seja, a autoimagem dele era de total insignificância. A virada de chave acontece quando ele é confrontado, né? Isso, confrontado com uma visão de si mesmo que era muito maior do que a que ele tinha. E também citam Maria, uma jovem comum de um lugar sem importância, escolhida para uma missão que mudaria o mundo. O que conecta essas 3 histórias é que o valor deles não vinha do currículo, do background social ou da opinião dos outros. A percepção de importância deles foi ativada por algo que transcendia suas circunstâncias. Foi essa descoberta que os impulsionou. Isso levanta uma questão fascinante. Essa descoberta é um ato de vontade, um exercício de pensamento positivo ou é algo que acontece com a pessoa? Boa pergunta. Nessas narrativas, parece ser mais um encontro, uma revelação que redefine a identidade. Eles não decidiram ser importantes. Eles descobriram que eram, por um propósito maior. E essa descoberta os colocou em movimento. Então, depois de mergulhar em tudo isso, qual é a grande ideia que fica? Como a gente amarra tudo? Eu acho que a distinção fundamental que o material insiste em fazer é a diferença entre importância e ego. Ego é comparação, é sobre ser melhor que o outro. Certo. Importância, na visão deles, é identidade. É sobre entender quem você é, qual é o seu lugar. Eles usam uma analogia poderosa. Quando o filho entende quem ele é, ele se levanta para viver tudo que o pai já liberou para ele. A importância, nesse sentido, não é o prêmio final,
É a chave que abre a porta do potencial. E para fechar essa ideia, tem uma frase de impacto no material que resume tudo. Quem não reconhece seu valor, vive fora do futuro que Deus preparou. É uma conclusão forte. Basicamente, a ideia de que a sua autoimagem precisa alcançar o seu destino. Exato. Na perspectiva do material, essa autopercepção não é um luxo psicológico, é um pré-requisito para acessar uma vida de maior significado. E para encerrar nossa análise, talvez valha a pena deixar uma reflexão inspirada nos próprios exercícios que a fonte propõe. Manda. Se a falta de importância leva à estagnação e a construção dela passa por essas 4 áreas que discutimos, qual seria uma única ação, talvez pequena, que se tomada hoje seria um reflexo direto do reconhecimento do próprio valor? E, talvez mais provocador ainda, qual seria o efeito cascata, não de buscar valor, mas de dar valor a alguém na nossa vida, seja em casa ou no trabalho, que talvez esteja operando com um tanque de importância vazio?